Tá no ar mais um Gil Responde, falando sobre a primeira etapa do ano da Fórmula 1, ou seja, vamos falar aqui sobre limites de pista, por que o Verstappen teve que defender a posição, sobre estratégia também, se a Red Bull comeu bola ou não, e tudo sobre o meio do pelotão, sobre o animado meio do pelotão. Como vocês podem ver, estou ainda no Bahrein, mas quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, muito provavelmente eu já estarei em casa. Passei 3 semanas no Bahrein, então tudo que vocês quiserem saber sobre o Bahrein, guia turístico e tudo mais, pode falar para mim que eu tô sabendo depois dessa. Mas vamos lá. Vocês querem saber de corrida, né? A primeira pergunta que eu separei aqui foi do Thiago e de muita gente, né? O regulamento da curva 4 foi um pouco incoerente, inconsistente. Uma hora pode e uma hora não. Então essa resposta vai ser a mais longa para tentar explicar toda essa questão que é realmente uma questão inconsistente. Eu concordo com você, Thiago. É um problema que a Fórmula 1 vem tendo desde ali que as britas passaram a serem consideradas muito perigosas. Então não tem o limite de pista, não é brita e não é mais muro em muitos lugares. Isso gera um problema com o limite de pista asfaltado. Como você vai policiar isso? Nas regras, tem ali falando que se o piloto sai da pista, ou seja, se ele sai ali da linha branca da pista, ele só pode voltar quando for seguro e ele também só pode voltar se ele não ganhar uma vantagem duradoura. Antes era só vantagem, depois o Charlie Whiting colocou, acho que em 2012, essa palavrinha duradoura para tentar tornar menos ambíguo, mas acabou não resolvendo. Qual é o problema? Fórmula 1, automobilismo, não é futebol, que é sempre no mesmo campo, né, com as mesmas dimensões, igualzinho, com grama e tudo mais. Não é toda grama igual, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Fórmula 1, automobilismo, vai ser disputado em circuitos diferentes e cada um tem a sua particularidade. Para lidar com essas particularidades, se usa na Fórmula 1 que se chama de anotações do diretor de prova. No caso, agora o diretor de prova é o Michael Masi. Nessas anotações, ele vai falar, nessa pista aqui, eu fiz um texto sobre isso depois que deu aquela confusão do Hamilton na Rússia, né, naquele ensaio de largada que ele fez na Rússia. Eu fiz um texto, tá lá no blog, sobre essas anotações do diretor de prova. Nessas anotações tem essa questão onde que os pilotos podem ensaiar a largada, por exemplo, e também tem essa questão de limites de pista. Lá está escrito, na curva 4 e na 7, os limites de pista serão reinforced, né? A gente vai estar olhando esse limite de pista ali. E o Michael Masi ainda colocou algo a mais, né? Um sensor que já deleta automaticamente as voltas na classificação, e na corrida eles conseguem ter um controle de quem está saindo ali. Aí na corrida é um pouco mais permissivo, né? Um processo que demora um pouco mais de tempo. O piloto sai 1, 2, 3 vezes, aí o Michael Masi bate um fone lá para o diretor de corrida, geralmente da equipe, de cada equipe, e fala, olha, a gente não está gostando do que o seu piloto está fazendo. Ele vai lá, pede para o piloto parar de fazer. Se o piloto continua fazendo, acaba levando uma bandeira preta e branca, e aí só depois que eles pensam em punir o piloto. Então não é 1, 2, 3 vezes que o piloto passa que ele é punido, é algo em que se está trabalhando ainda em como lidar com essa questão de track limits, né, de limite de pista durante a corrida. Mas o que pode acontecer, e na verdade tem acontecido muito e é um problema, é que essas notas, essas anotações de diretor de prova ficam mudando ao longo do final de semana. E isso aconteceu nessa corrida no Bahrein. Então, o Michael Masi faz uma vistoria na pista, sabe o que aconteceu nos últimos anos e vê, bom, aqui tem problema nessa curva agora a gente vai colocar um sensor. E aí os pilotos vão lá e reclamam, não, mas aqui não tem como, a gente acaba escapando mesmo, o carro está muito traseiro, eles usam todos os argumentos
para convencer o Michael Masi a tirar o sensor. Isso aconteceu no Bahrein. Então, depois da reunião, teve o primeiro documento que o Masi colocou no ar, era diferente do que colocou no ar, eu digo porque vocês podem ver, esses documentos estão no site da FIA. O segundo documento foi depois da reunião dos pilotos, na sexta-feira, eles chegaram à conclusão de que a FIA não ficaria olhando e punindo quem saísse da curva 4 na corrida. Na classificação, sim, na corrida, não. Outra inconsistência ali, né? A regra que vale para a corrida, para a classificação, não vale para a corrida. Mas isso todos os pilotos sabiam e os pilotos estavam usando aquela areazinha por fora ali e estavam ganhando tempo com isso. Isso estava permitido pelas anotações do diretor de prova, que ela fica acima da regra nesse caso. Nesse caso não, ela fica acima da regra justamente porque ela lida com a particularidade do circuito. Então, chega no meio da corrida, tem um cara, um tal de Lewis Hamilton, que pensou, bom, se eu posso ir para fora, não tem nenhum limite do quão fora eu posso ir. Ele começou a ir muito mais para fora do que o Michael Masi achava que os pilotos poderiam ganhar tempo indo para fora. E aí o Masi bate um telefone lá para a diretoria de prova da Mercedes e fala, ó, desculpa, isso aqui não está previsto, isso aqui eu não estou gostando. E aí o Bono fala para o Lewis fala, não, ele disse que podia. Aí o Michael Masi fica numa situação um pouco complicada, porque ele disse que podia. Ele só não achava que alguém poderia se aproveitar dessa maneira, mas por isso que um heptacampeão do mundo é um heptacampeão do mundo. Esse tipo de detalhe que ele vai atrás e ele consegue tirar vantagem com isso. Como um pano de fundo é importante para vocês terem para entender essa situação, os pilotos e o Michael Masi andam em rota de colisão. Desde o ano passado, ele vem mudando muito essa questão de limites de pista. Olhando pelo lado dele, ele está tentando policiar da melhor maneira possível, então ele está tentando algumas coisas. Do lado dos pilotos, a gente nunca sabe direito o que é para a gente fazer, porque ele fica mudando toda hora. Então existe uma rota de colisão em relação a isso, e também em relação aos safety cars, que isso é uma outra questão, mas tem uma tensão ali entre os pilotos e o Michael Masi. E ali, no final das contas, deu para ver que o Michael Masi comeu bola, porque ele abriu essa brecha e o Hamilton foi lá e aproveitou. A segunda pergunta também é em relação a isso, mas em relação ao Ângelo. Metade do vídeo só falando disso, mas eu acho que tinha que ficar bem explicado. O Ângelo perguntou, a escolha de devolver a posição para o Hamilton foi da Red Bull? Se sim, caso não o fizesse, qual seria a punição? Então, o caso do Max é um caso diferente, né? Você está numa ultrapassagem e você usa mais do que a pista para ultrapassar o outro piloto. Isso não é limites de pista, isso é ganhar uma vantagem. Quando o Michael Masi disse que podia sair da pista, na verdade ele está dizendo você pode tirar vantagem saindo da pista para questão de track limits, que é a questão do tempo de volta, né? É essa permissividade que ele deu. Mas em relação à luta por posição é completamente diferente, tanto que nem o Max reclamou disso, nem a Red Bull, isso está muito claro. Agora, a questão é, se ele não devolvesse a posição, primeiro o Ângelo perguntou de quem foi a escolha, né? É o Michael Masi, que falou provavelmente para o Jonathan Whitley na Red Bull, falando ele tem que devolver, ou falou ele vai sofrer alguma punição se ele não devolver. E aí eles decidiram passar a informação para o Max e o Max atendeu ao pedido. Se ele tivesse continuado na frente, a grande questão ali é que não dá para saber qual é a punição. E o próprio Masi falou que a punição poderia ser 5 ou poderia ser 10, essa decisão 10 segundos. Claro, essa decisão é dos comissários, não é do Michael Masi. Passando para a próxima pergunta, Luca e Júnior, a gente vai ter menos perguntas nesse Ju Responde, já vou avisando. A Red Bull errou na estratégia. A Red Bull ficou numa posição um pouco vendida ali, porque eles estavam sendo atacados com 2 carros contra 1. O que aconteceu, na verdade, foi que a Mercedes agiu como a Red Bull agiu tantas vezes, sendo muito agressiva na estratégia, né? Então o Hamilton fez a primeira parada dele na volta 13,
muito cedo, então ele antecipou a parada dele para conseguir o undercut, ou seja, para conseguir, a partir do momento em que o Lewis entrou nos boxes, ali a Red Bull sabia que a liderança estava perdida, porque ele ia voltar com um pneu muito mais rápido e ia sair na frente. Mesmo se o Max respondesse na volta seguinte, ele voltaria atrás, isso eles já sabiam. Por conta disso, eles já pensaram, o único jeito de a gente ganhar essa corrida é se lá na frente, ou na segunda parada, o Max, tentativa número 1, na segunda parada o Max tentaria o undercut, ele chegar bem próximo do Hamilton e aí parar, e aí voltar na frente quando o Hamilton parasse, ou ir mais longo, né, ir mais para frente na segunda parada para ter pneus melhores para atacar no final. Quando o Max estava 1.6 do Lewis lá no miolo da corrida, a Mercedes foi lá e parou o Hamilton de novo, antecipou a parada do Hamilton de novo, defendeu a tentativa de undercut da Red Bull, que a Red Bull fatalmente faria. Se o Max parasse junto, ele ia sair atrás, e a escolha foi por usar a segunda tática, que é ficar mais tempo na pista e usar mais borracha no pneu no final. Acabou dando quase certo, né? Talvez pode falar, se o Max esperasse mais para ultrapassar. É fácil a gente aqui falar para um piloto esperar mais para ultrapassar. Provavelmente na próxima ele vai esperar para fazer uma manobra mais certeira aí, mas é muito mais fácil para a gente dizer do que para ele fazer lá na pista. Então, respondendo à pergunta, errou na estratégia? Não, na verdade foi mais a Mercedes que foi, inclusive, muito mais agressiva, até porque eles estão nessa posição de ataque do que eles costumam ser. O Sérgio perguntou se essa mudança de assoalho já deu o resultado esperado nas ultrapassagens. Bom, Sérgio, essa mudança de assoalho não foi para melhorar as ultrapassagens, foi para tornar os carros mais lentos mesmo para proteger os pneus. Mas eu senti uma diferençazinha sim, vamos ver como isso vai acontecer nas próximas corridas, porque eu senti que um carro estava conseguindo seguir o outro de perto por mais voltas. Isso tem a ver com o pneu, muito provavelmente, porque o pneu da Pirelli agora tem uma construção mais robusta e isso permite com que as prescrições de pressão do pneu sejam um pouco mais baixas. E quanto mais baixa a prescrição de pressão do pneu, menos superaquecimento esse pneu tem, e com menos superaquecimento os pilotos conseguem se seguir o outro mais facilmente na pista. Eu observei isso nessa primeira corrida, vamos ver se isso continua nas próximas etapas. Passando para a pergunta do Diogo, temos tempo ainda, porque o asfalto dessa pista é todo frisado, achei interessante essa pergunta, e não liso como os outros. Não são todos que são lisos, né, Diogo? Red Bull Ring, Abu Dhabi, Sochi, são circuitos mais lisos, tem uma tendência aí de fazer circuitos mais lisos, asfaltos mais lisos, perdão, mas no Bahrein é um pouco diferente porque pelo lugar onde está a pista do Bahrein. Isso eu descobri por conta do teste e da corrida de ter entrado muita areia na pista. A gente teve tempestade de areia na pré-temporada. E o Mário Isola explicou pra gente que esse é o asfalto mais aberto, mais poroso, justamente para lidar com esse ambiente cheio de areia, porque vai areia para a pista e a areia entra no asfalto, ao invés, se fosse uma superfície super lisa, a areia ficaria por cima. Você pode perguntar, e Abu Dhabi? Abu Dhabi é uma ilha artificial, não tem tanta areia ao redor da pista de Abu Dhabi, é mais urbanizado o redor mesmo da pista de Abu Dhabi do que aqui do Bahrein. Então, no Bahrein é mesmo no meio do deserto. Deixa eu ver se eu consigo, em 1 minuto, responder a Tita. Qual a explicação para a evolução expressiva da Ferrari? O motor está melhor e o carro está mais estável, porque eles mudaram a suspensão, mudaram o motor também. Senti na Ferrari um ar de muito alívio, porque eles viram que eles estão ali brigando com a McLaren, é onde eles esperavam estar. Estão muito felizes com o Carlos Sainz, sabem que ele foi um pouco cuidadoso no começo, mas que ele fez uma ótima corrida, principalmente o final.
estão super contentes com a dupla de pilotos que eles têm agora e com onde eles estão agora no campeonato lutando com a McLaren. Eles acham que dali eles podem voltar mais para frente. O Ju Responde vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Foi uma explicação longa sobre limites de pista, mas espero que tenha ajudado a vocês a entender um pouco mais o que aconteceu domingo. E até a próxima!